Afinal, aprender japonês é difícil ou não? Infelizmente, é muito difícil. E por que eu respondo com essa convicção? Simples, pelo fato que quando a gente começa a estudar, a gente não sabe ler. A gente não sabe ler hiragana, katakana e muito menos kanji. Isso ocasiona muito mais perca de tempo para a gente adentrar aos estudos do Nihongo. Pois não é todo mundo que vai aprender o hiragana e o katakana em tão pouco tempo, e muito menos os kanjis. E infelizmente, a maioria dos estudantes acabam travando no hiragana, katakana, e depois vai começar o kanji, os estudos começam a ficar muito repetitivos, monótonos, eles percebem que não vão sair dali tão fácil. Aí param, ficam meses sem estudar e depois anima, volta, para de novo. Basicamente, muitas pessoas acabam parando no básico, do básico mesmo. E os que conseguem ultrapassar a barreira do hiragana, katakana e algumas frases básicas, acaba querendo focar demais em kanjis, sabe? O cara que aprendeu muitos e muitos kanjis. Quando começamos a aprender um idioma novo, somos crianças, não adulto. Independente da nossa idade atual, quando você está aprendendo um idioma novo, você é uma criança, você tem um vocabulário extremamente limitado, você tem uma compreensão literalmente limitada, você não entende quase nada. Então, você tem que pôr em mente que você é uma criança aprendendo um idioma novo e não um adulto. Não dá para você querer falar sobre assuntos tipo política, economia, comércio externo, qualquer coisa, qualquer assunto difícil, que seu vocabulário não vai chegar lá, muito menos a sua compreensão. Quando você compreender que você é uma criança aprendendo um idioma novo, você vai perceber que você tem que aprender como uma criança aprende o português. Do basicão, aprendendo o beabá mesmo, coisa bem básica. Você acha que uma criança vai usar um vocabulário muito difícil? Então, por que raios você quer aprender a falar tão perfeito ou tão difícil? No básico, você tem que aprender o básico. Quando você estiver no N3, N2, aí você começa a correr atrás do vocabulário difícil. Você está complicando o seu próprio estudo. Porém, o que vai deixar o seu estudo pior ainda é quando você não entende que o livro de Nihongo ele é apenas um meio para você aprender o Nihongo. Ele não é uma finalidade. Você não pode falar igualzinho tá no livro. Ele tá te ensinando a gramática, o básico para se comunicar. Mas não que você tenha que falar igualzinho o livro fala, sabe? O melhor exemplo que eu posso te dar. No português, você aprendeu a gramática, não foi? Por acaso você fala que nem um livro? Você respeita todas as regras gramaticais na hora de falar? Conjuga os verbos certo? Você tem que entender que o livro ele é um suporte para você aprender o idioma. Você não tem necessidade de falar igual. Lógico, você não pode falar de qualquer jeito também, mas também não precisa levar tão ao pé da letra que o livro é aquela coisa perfeita, tem que falar igualzinho. Não, você pode errar. Da mesma forma que quando a gente conversa em português, a gente erra pra caramba e ninguém tá nem aí. O importante é compreender e se comunicar. Quando se aprende o Nihongo, estuda, você não pode ficar decorando frases, sabe? Aquela coisa decorada. O cara te fala uma coisa e você vai responder isso. Pode ser, pode, mas faz parte de você esse vocabulário? Você consegue falar de outro jeito? O estudo do Nihongo, ele já é difícil por si só. Não complique mais o que ele já é complicado. Não tente inventar métodos mirabolantes, faça o beabá. Estude hiragana, katakana, kanji. Vamos partir para o vocabulário, um pouco da gramática e assim por leves. Eu não acho que você deve aprender leves muito difíceis no início, sabe? Tipo, eu estudo pelo método JLPT, então tipo, o primeiro é o N5, depois N4, N3, N2, N1. Se você não sabe nada, cara, tu é o N5 e você vai estudar por ali. E com ele você vai ter um norte para seguir. Mas se você aprende vocabulário tipo do N3, do N1, tipo do N2, cara, você vai aprender um pouco de tudo e muito de nada. Ou seja, você não vai aprender nada. Porque se você não consegue montar uma frase com o vocabulário que você tem, se você não consegue manter uma conversa básica do básico, você não sabe nada. Porque não adianta você usar frases decoradas achando que você está tendo uma conversação. Já pensou a pessoa muda o adai, que seria o tema da conversa, para qualquer outra coisa?
e você não tem noção do que ele tá falando, cara, fala, ué, mas você tava falando tão polidamente comigo até agora, o que houve? O estudo do Nihongo, ele não é decoreba. Não adianta você ficar decorando frases. Você tem que entender a conjugação dos verbos, que são extremamente importantes. Você tem que entender o vocabulário e um pouco da gramática. E com isso você vai construir frases e vai conseguir uma conversação. E nessa conversação você vai aprendendo outros vocabulários. Aí sim, quando você já tiver o básico assim, você quer aumentar o seu vocabulário, você fala, pô, legal, vou aprender tal palavra. Aí você aprende. Mas não adianta nada, você está no básico e quer aprender sobre política, sobre economia. O estudo do Nihongo, ele é bem difícil. E se você não for autodidata, eu aconselho sinceramente a se inscrever num curso. Caso não puder, existem vários canais de Nihongo que vão te ensinar do início até o intermediário, mais ou menos. É válido, é melhor do que você estudar por conta própria e vai estudar um pouco de tudo e tudo de nada. Não vale a pena. Pegue um canal como referência, estude por lá. Se você tiver dúvida, pode vir aqui no meu canal e me perguntar. Fala aí, Sal, me explica tipo a diferença do Y e do Ga. Qual a diferença principal dos dois, quando se usa um, quando se usa o outro. Pode me perguntar. Se você tiver dúvida em outras coisas, pode perguntar aqui, comente. Mas o que não pode deixar é de estudar Nihongo se você gosta do idioma e quer aprender. E infelizmente, o resultado do Nihongo, ou seja, você não vai sair falando do dia para a noite o Nihongo. Há pessoas que vão aprender o Nihongo em 1 ano, em 2, em 3. Varia muito, varia da quantidade de vezes que você vai estudar por semana, da sua frequência, do seu esforço, da sua metodologia principalmente. Em um vídeo anterior eu citei os erros principais dos estudantes na hora de estudar o Nihongo. Cola no card que é bem válido você assistir. Vai que você não está cometendo um deles e daí você toma um pouco de cuidado quando for estudar da próxima vez. E a resposta, como sempre, estudar Nihongo não é fácil, mas também não é impossível. Qualquer um consegue chegar lá. O importante é não desistir, porque cada um tem um tempo que vai demorar. Talvez você chegue mais rápido, mais devagar, mas independente, não se compare com ninguém, certamente você vai chegar lá. O único jeito de você não aprender o idioma é se você desistir. E você vai desistir? Aposto que não, né? Então, mata, né?